Olá, eu sou o professor Bruno Malheiros e essa é a nossa 7ª aula do curso de Didática para Cursos Remotos. E nessa aula a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante para o processo de planejamento de ensino, que é a seleção de conteúdos. Mas afinal, o que é selecionar conteúdos? Selecionar conteúdo é escolher exatamente aquilo que precisa ser ensinado para o nosso aluno. Vale lembrar que a seleção de conteúdos sempre acontece após a definição dos objetivos de aprendizagem. E por que acontece após? Porque o conteúdo que eu escolho para ensinar tem que ser suficiente para desenvolver aqueles conhecimentos e habilidades previstos nos meus objetivos de aprendizagem. Então, a seleção de conteúdos vem depois da definição dos objetivos de aprendizagem e antes da organização desse conteúdo, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Como é que eu faço para selecionar o conteúdo? Eu olho para os meus objetivos de aprendizagem e vejo o que eu preciso ensinar para o meu aluno para ele dar conta do que foi definido ali. Como nós estamos falando de cursos na modalidade remota, vale lembrar que nem todos os objetivos podem ser cumpridos. Logo, se você está, por exemplo, transpondo um curso presencial para um curso remoto, há objetivos que não poderão ser atendidos e há outros que precisarão, sim, ser revistos. Uma coisa muito importante que tem que ser observada quando a gente se propõe a selecionar conteúdos pedagógicos é a de que existem muitos conteúdos sobre todos os assuntos. Então, por exemplo, se você vai ensinar enfermagem, como tratar uma ferida, por exemplo, e for buscar conteúdo sobre esse assunto, existe uma infinidade de conteúdos disponíveis, centenas, talvez milhares de livros, artigos científicos, blogs, sites, vídeos. É papel do professor fazer uma curadoria de todo esse conteúdo. Então, na prática, selecionar conteúdo é isso. É fazer uma curadoria do que existe disponível e escolher aquilo que melhor atende aos objetivos de aprendizagem para os meus alunos. Existe técnica para realizar a seleção de conteúdos? Não existe. Mas existem alguns critérios que eu acho que são essenciais para que você observe quando você estiver fazendo essa seleção. 6 critérios são essenciais. O primeiro é validade, ou seja, aquele conteúdo tem que ser válido, tem que ser reconhecido por aquela área de saber. Se eu estou, por exemplo, ensinando a um aluno do ramo da engenharia, ou do direito, ou da medicina, é preciso que o conhecimento que eu escolhi para ensinar seja aceito, seja validado cientificamente por aquela área. O segundo critério é significação. Esse conteúdo que foi escolhido tem que ter um significado para o aluno. É preciso que o aluno olhe para o conteúdo e entenda exatamente por que ele está estudando aquilo, e não um outro conteúdo que também está disponível por aí. A terceira dica é: o conteúdo tem que ter utilidade. O aluno deve olhar aquele conteúdo e saber exatamente como ele pode ser aplicado na sua vida profissional ou pessoal. O quarto critério é a elaboração pessoal, ou seja, o aluno, ao tomar contato com aquele conteúdo, deve ser capaz de reelaborar os seus conhecimentos prévios e construir novos conhecimentos. Essa é uma etapa, é um critério, na verdade, extremamente importante, porque a gente não deve selecionar conteúdos para os quais os nossos alunos não estão aptos ainda para se relacionar. O que emenda no nosso quinto critério, que é viabilidade. O conteúdo tem que ser possível de ser aprendido. Eu não posso querer ensinar para um aluno um vocabulário de inglês avançado se ele ainda não conhece o básico do vocabulário da língua. Então é preciso que haja viabilidade de aprendizagem. E o último é flexibilidade. Então a gente deve escolher conteúdos que o aluno seja capaz de complementar com outros conhecimentos, por outras fontes, com outros conteúdos que façam com que se enriqueça aquele primeiro conteúdo que foi selecionado. Como você deve imaginar, a seleção de conteúdos é uma das etapas mais importantes do processo de ensino. Então, minha dica é que você tenha muito cuidado na curadoria desses conteúdos e na escolha do que vai ser ensinado para garantir que os objetivos de aprendizagem sejam atingidos. Vale lembrar mais uma vez que a seleção de conteúdos para ensino remoto deve considerar as limitações dessa modalidade. Não é possível trabalhar conteúdos do domínio psicomotor, por exemplo, porque você não vai conseguir acompanhar o aluno ali no dia a dia. Diversos conteúdos do domínio afetivo também não podem ser trabalhados, por exemplo, feedback. Talvez você consiga desenvolver um conteúdo básico sobre esse assunto, apresentar conceitos, discutir os princípios e os fundamentos filosóficos, mas a atividade prática de dar e receber feedback, se você, por exemplo, é um instrutor da área de administração, é muito difícil de ser trabalhada nessa modalidade de ensino.
Então reflete um pouco sobre isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula e na próxima aula a gente vai aprender como organizar esses conteúdos que foram selecionados. Espero que você continue estudando o curso. Bom estudo!